Vamos assim, já que é a referência é labirinto, nós vamos falar do VBP agora? Ou vamos entender o VPBB? Agora nós vamos continuar no Nordeste. É o Mauro Anchieta que vai falar dessa síndrome que é muito mais comum do que a gente pensa. Seu Sérgio teve uma crise repentina de tontura 3 anos atrás e se sentiu muito mal. Acordei no meio da noite e sentindo a casa virando, a casa caindo, e gritava para minha mulher: tá tudo virando, tá tudo caindo, tô caindo, me segura. Só depois, no hospital, o aposentado de 71 anos teve o diagnóstico: vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB. A doença é causada por cristais de carbonato de cálcio que se soltam e vão parar em um dos canais do labirinto, afetando diretamente o equilíbrio. A VPPB aparece de repente e no início pode chegar a ser confundida com um acidente vascular cerebral por causa de alguns dos sintomas. Durante e depois das crises, a pessoa apresenta confusão mental, dificuldade de concentração e às vezes até de caminhar sem ajuda. No consultório médico, seu Sérgio foi submetido a uma manobra que coloca os cristais de novo no lugar. O médico virou a minha cabeça durante 3 minutos para um lado, eu olhando fixo para um lugar só. Depois dos 3 minutos, realmente estabilizou. E aí, só com os medicamentos, e eu vim fazendo o uso deles durante um tempo, e normalizou. Hoje ele está bem, mas toma alguns cuidados. É fazer as coisas com serenidade, lentamente. Não pode levantar da cama de vez. Você não pode estar virando para olhar para cima muito rápido. Isso pode trazer problema para você. É um cuidado, doutor, que é constante? Esse problema ele pode voltar uma vez diagnosticado, tratado? Olha, a VPPB, Fernando, é uma doença chamada de vertigem episódica. O P dela é de posicional. Então, o paciente, quando fica na posição que causa a tontura, ele tem uma tontura que dura alguns segundos. Depois de alguns segundos, volta a ficar bem. Depois, se ele adquirir aquela posição de novo, ele vai ter uma nova crise de tontura. E aí, o paciente pode ficar isso por uma semana, 1 mês, 2 meses, e depois ele pode melhorar espontaneamente ou precisar do tratamento, que são essas manobras que a gente viu na reportagem. A gente tem mais uma dúvida aqui, vamos ver quem está no nosso múltiplo painel. A Marita Bueno: uma doença que se confunde com labirintite é a síndrome de Meniere. Eu perdi boa parte da audição. O que é essa síndrome, doutor? Olha, o Meniere é o nome do médico francês que descreveu essa doença, por isso que o nome é estranho. Mas nada mais é do que um inchaço na parte de dentro do ouvido, que é o labirinto que a gente mostrou há pouco. E esse inchaço causa os sintomas, que são a vertigem, a sensação de ouvido tampado, o zumbido e a perda auditiva que a paciente falou. E é recuperável essa perda auditiva? Vamos entender aqui nessa ilustração. Então, essa parte aqui é o labirinto, que é o ouvido interno, que ele fica mais inchado, né? A endolinfa aumenta de quantidade e fica inchado lá dentro, causando os sintomas. A perda de audição, no começo, ela volta. O paciente tem uma doença que também a gente chama de vertigem episódica, e ele tem crises e depois os sintomas voltam ao normal. O paciente tem vertigem, consequentemente fica com enjoo, náusea, vômitos, perde um pouco da audição, tem zumbido e uma sensação de ouvido tampado. Isso dura minutos ininterruptos, é muito desconfortável, chega a durar 1 hora ou mais. Confunde-se com labirintite também. As pessoas costumam chamar de labirintite todas as doenças do labirinto, que é uma coisa que faz com que não consigam um tratamento adequado, porque dá o nome errado, e aí fica com esse diagnóstico inespecífico, como se todas as doenças do labirinto fossem uma só. Que é exatamente o que a gente está dizendo, né? O labirinto ele tem uma responsabilidade tão grande que não dá para todas as doenças serem atribuídas a ele, né? Qual que é o tratamento, doutor? Olha, a doença de Meniere, por exemplo, tem um tratamento, que são alguns medicamentos. Nós usamos, por exemplo, a betestina, nós temos diuréticos, são remédios que vão fazer aquele inchaço do labirinto diminuir. Dependendo de qual doença seja, o tratamento já é outro, né? Na hora da crise, o paciente está passando mal, precisa tomar algum remédio naquele momento, um abortivo da crise, que a gente chama. Então, são remédios sintomáticos. Depois o paciente fica bem, a gente tem que usar um medicamento para o inchaço diminuir. Então, dependendo do diagnóstico, o tratamento é um.
Tá bom, e às vezes o diagnóstico, doutor Zé Bento, a gente está falando aí dessa área aí de enjoo também, o anticoncepcional, ele pode contribuir para o enjoo? Pode, mas por uma outra razão que não aquela da gravidez. Quer dizer, o anticoncepcional vai agredir localmente. Então, a paciente que já tem uma tendência, uma gastrite, já tem uma insuficiência de uma válvula que fica segurando o estômago, aquele líquido do estômago, já tem uma insuficiência dessa válvula. Isso faz com que piore com o uso do anticoncepcional. Mas uma dica, você pode tomar o anticoncepcional à noite, ao deitar. Com isso, a absorção vai ser noturna quando você estiver dormindo e essa náusea, esse enjoo, a tendência é passar até a segunda cartela, mas a tendência é passar mais rápido quando você toma na hora de dormir. Não pode esquecer também, né, doutor Zé Bento? Não pode esquecer, vai dormir, esquecer do Pois muito bem. Não pode.